Fala galera, beleza? Mais um vídeo na área. Agora esse é o último vídeo do ano para falar agora dessa final de Copa do Brasil, onde sabe quem ganhou? O Corinthians. Eu tinha falado que o jogo de ida acabou sendo bem ruim para os dois lados. O Vasco não conseguiu fazer o gol para pelo menos ter vantagem, e para o Corinthians que jogou muito mal e que acabou fazendo com que o time ficasse bem que com a pulga atrás da orelha de será que vai ser campeão? Será que vai conseguir alguma coisa? Pois bem, ontem o jogo da volta acabou falando isso. O jogo como o Dorival Júnior veio com uma proposta de tirou o Rodrigo Galo, botou o Breno Bidon, preencheu mais o meio campo e fez uma marcação que praticamente funcionou. Fez um time que fez o que fez na ida contra o Cruzeiro e agora fez isso na volta contra o Vasco. E isso acabou culminando no título. O primeiro tempo foi muito disputado. Tanto o Corinthians quanto o Vasco jogaram muita bola em períodos diferentes. O Corinthians jogou do primeiro minuto até pelo menos a metade do primeiro, até pelo menos uns 35 do primeiro tempo, bem. É tanto que abriu pra cá. O Ranieri nesse jogo, no primeiro tempo, jogou muita bola. Ele jogou muita bola. É tanto que foi, a jogada começou dele. Ele só precisou apenas de um pouquinho de espaço só para triangular o campo. Veio o Mateuzinho do outro lado, lançou a bola para ele. O Mateuzinho, esperto, aproveitou que a defesa do Vasco estava completamente desarrumada. Lançou o Yuri Alberto, que simplesmente fez uma dominada bonita, que eu acho que tanto a zaga quanto o goleiro acabaram falando. O Léo Jardim, ele tinha feito a mesma coisa. Essa mesma jogada podia ter acontecido um pouco antes. O Léo Jardim foi esperto em se adiantar, mas nessa, onde saiu o gol, ele não se adiantou. Aí o Yuri Alberto teve condições de pegar a bola, dominar, olhar, só dar um toque sutil e abrir o placar. 1-0 pro Corinthians. Aí depois, no restante do jogo, o Vasco tentou, começou a chegar perto. Deu uma chance com o Coutinho, que quase que ele faz o gol de empate. Mas aí o gol do Vasco saiu dessa vez de um erro do meio de campo. No caso do médico do Vasco, que foi o Ranieri. Tava com a bola no meio de campo. O Vasco pressionou em cima dele. Ele tocou errado. Com isso, pegou a defesa do Corinthians completamente desarrumada. O Matheus fora de posição. O André Ramalho também fora de posição. O André Gomes puxou para... Foi levando até a linha de fundo. Puxou para dentro. Cruzou onde como não tinha, o Mário do Corinthians estava completamente despovoado. Ele meteu um cruzamento perfeito, que foi na cabeça do Nuno Moreira, onde ele conseguiu o empate. Aí o jogo foi para o intervalo no 1-1. No segundo tempo, o Corinthians começou a fazer seu jogo clássico. De simplesmente, que foi fazer aquelas famosas faltinhas para pelo menos atrasar o jogo, para assim pelo menos ver se tira um pouco o ímpeto do Vasco. Mas sei que aí o Corinthians depois, a jogada do segundo gol foi aquela frase: aula de contra-ataque. E foi isso que aconteceu. Breno Bidon. O Corinthians recupera uma bola do campo de ataque, que estava com o Vasco. O Breno Bidon recebe daquele giro, daquele drible em cima do Barros, que, meu amigo, ali foi a Lari Zidane. Pegou simplesmente a defesa do Vasco completamente desarrumada. 4-3. Onde aí os 4 jogadores no contra-ataque participaram, que foi Memphis Depay, Matheus Bidu, Yuri Alberto e Breno Bidon. Breno Bidon tocou por Matheus Bidu, depois passou por Yuri Alberto e que mandou uma bola espetacular por Memphis só empurrar e fazer o 2-1, fazer o gol do título. Que acabou sendo uma aula de contra-ataque. Depois o Vasco ainda tentou empatar, botou o Verrete para ver se conseguia fazer alguma coisa, mas a última chance do Vasco acabou sendo com o... Foi com o Ryan de falta, onde simplesmente meteu uma bomba no meio do gol e o Hugo Souza defendeu.
E com isso, o Corinthians consegue seu quarto título da Copa do Brasil, mostrando, fazendo uma campanha merecida. O Corinthians foi talvez o melhor time do mata-mata ao começo ao fim. O Vasco pode até ter jogado melhor, mas em questão de eficiência, modelo de jogo, o Corinthians foi melhor. Com isso, o Corinthians garante vaga na Libertadores, muita grana e vai disputar mais um título no começo do ano que vem. E para quem criticou o Corinthians esse ano, fica o alento de que o Corinthians terminou o ano em alta. Bom, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal aí, comente aí alguma coisa. Beleza? Valeu!